Hoje é um dia atípico, porque não tem mais praticamente ninguém na agência. Mas, enfim, eu não sou formado em publicidade, né? Eu sou formado em design, então a minha base inteira de área é o design gráfico, o design digital. E depois, com o tempo, eu fui migrando para a publicidade, porque foi um caminho que eu fui trilhando e funcionando, e acho que é uma coisa que eu gosto muito hoje, e eu peguei o gosto com o passar do tempo. Então, já trabalhei em diversas agências, já trabalhei desde agências digitais antigas que nem existem mais, até como a DM9, a MAP, aqui na Neogama, já tenho já 15 anos de produção, e é isso. Então, desses 15, 10 praticamente foram trabalhando em agências mais digitais, né, mais offline. Então, espero fazer um conteúdo aí que seja interessante para vocês. É claro que em uma hora é praticamente impossível falar o que eu gostaria, né? Então, o que eu sempre digo é para vocês, eu vou mostrar várias coisas aqui, eu vou falar bastante, mas também não vou poder ficar aprofundando muito, né, nos assuntos. Mas eu sempre peço que as pessoas encarem essa uma hora como uma provocação. Então, que depois de algumas coisas que eu mostrarei para vocês, vocês vão atrás de mais informações sobre esses assuntos, enfim. E aí, conforme eu passar os slides aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade aí, eu vou respondendo conforme vocês mandam, beleza? Vamos seguir aqui. Bom, essa seria a introdução que eu acabei de fazer. E alguém aqui, alguém da galera aí já trabalha com a profissão, trabalha com digital? Alguém tem alguma experiência com digital? Então, porque assim, por que eu pergunto isso, né? Porque eu vim do digital e eu passei por isso, né? Então, assim, uma coisa que no digital se perdeu durante bastante tempo foi o fato de que, antes de qualquer coisa, a ideia é o que é o mais importante. Então, assim, se não tiver por trás, pode ser uma puta tecnologia, pode ser uma execução caralho, mas se não tem uma ideia forte por trás, se você não tem algo que realmente, uma coisa para dizer que realmente faça sentido para aquela pessoa que você está falando, para o seu público-alvo, a ideia fica frágil. Né? Não é nem que a ideia fica fraca, ela fica frágil. Então, acho que antes de qualquer coisa, a ideia ela tem que ser uma ideia verdadeira e, principalmente no digital, ela tem que ser relevante. Né? Porque, antigamente, quando se fazia só televisão, por exemplo, bastava ser um argumento verdadeiro, mas ele não pode ser relevante, né? Porque é uma mídia que é uma mídia de mão única. Né? Então, você está lá assistindo televisão, está passando na TV, você acaba assistindo porque está passando. Né? Agora, na internet, a gente tem a opção de escolher ver ou não uma propaganda. Então, se, assim, a ideia precisa ser verdadeira e a relevância ela se dá quando você está dizendo aquela mensagem do jeito certo, numa várias variantes ali, que elas têm que todas encaixarem para que seja tipo jackpot ali, que tem que acertar o trevinho ali em todos os itens para a ideia funcionar. Né? Então, isso, quando isso acontece, a gente precisa ter uma ideia do caralho.
e tem uma outra coisa que é importante também, que é quando que ela tem que ser do caralho. Né? Porque, principalmente a gente no dia a dia, a gente tem que se preocupar também com quais momentos e quais jobs a gente vai colocar mais esforço ou menos esforço. Tem que saber escolher a treta que você vai parar. Né? Então, você pode escolher um job que ninguém está dando muita importância, e você vai dali e pega um job que ninguém está dando muita atenção e consegue fazer um negócio fodido. Isso acontece muito. Também tem que prestar atenção no tipo de coisa que o cliente está querendo investir. São esses detalhes que vão fazer com que vocês sempre escolham as batalhas certas para entrar, né, as brigas certas para comprar. Porque às vezes a gente acha que todo job dá para fazer um trampo absurdo e caralho, mas tem que saber escolher, porque senão a gente não tem vida e não é legal. Então, acho que saibam escolher os briefings que vocês vão botar mais força, que vão botar mais empenho, e é isso. Aí, falando sobre a regra KISS. Né? Alguém já ouviu falar da regra KISS? Ninguém sabe o que é? Ou só para todo mundo saber? Aqui. Tem que sempre tentar fazer com que a ideia seja o mais simples possível. Se a gente fala que ninguém tem tempo para ficar tentando entender uma ideia. Né? Então, a ideia tem que ser simples o suficiente para que você bata o olho e já entenda a mensagem. Né? Ninguém tem muito tempo de ficar, teve historinha e tal, não sei o quê, a não ser que você maqueie ela como um entretenimento, por exemplo. Uma coisa que a pessoa consiga realmente ficar interagindo por mais tempo e tendo um contato por mais tempo. Mas, normalmente, as ideias hoje em dia elas têm que ser muito rápidas. Não só hoje em dia, né? Até na época de anúncios, por exemplo, ninguém ficava olhando o anúncio ali por minutos, né? Uma virada de folha ali, ela tem meio segundo. Então, se em meio segundo você não, o cara bateu o olho no anúncio e não entendeu, você já perdeu o cara, já, o cara já foi para a próxima página. Então, sempre as ideias têm que ser simples, você tem que conseguir. Tem gente que diz, né, que uma ideia boa você conta num tweet, né, você conta numa frase. Então, se tiver que se enrolar muito, ficar explicando e tal, esquece. E aí, por último, falar de critério, que acho que é uma coisa que também vai nortear aí a profissão de vocês. Não sei quem já trabalha um pouco na área. Esse critério, basicamente, é você desenvolver a sensibilidade de perceber quando algo é bom ou é ruim. Quando uma propaganda boa é boa ou uma propaganda é ruim, ou uma execução está boa, não está legal. Então, isso é uma coisa que leva tempo para acontecer. Acho que tem poucas pessoas no Brasil que podem dizer que tem um puta critério apurado, e esses caras são tipo os dinossauros ali da publicidade. Então, você pega, sei lá, Nizam, Washington, Fábio Fernandes, sabe? Serpa. Esses caras, assim, esses caras têm cacife para falar, puta, eu tenho um critério apurado. Agora, daí para baixo, cara, mesmo que o cara seja um puta de criação e tal, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa mudando. Cada dia que passa tem uma tecnologia diferente, tem um canal diferente, tem um jeito diferente de se comunicar. E isso faz com que a gente tenha que estar o tempo todo aprimorando o nosso critério. Tá? E assim, é uma coisa que leva tempo para acontecer. Tá? Então, não se preocupem com isso. Tá?
Aí falando um pouquinho da importância do craft hoje, principalmente no digital. Acho que com o passar do tempo, aliás, no começo do digital, né, tinha muito um pensamento pastelaria. Hoje, em vários lugares, ainda é bastante. Mas antes era tudo muito a toque de caixa. Assim. Então, as coisas, as execuções, principalmente da direção de arte, as execuções não tinham um bom acabamento, não tinha um apreço pelo detalhe. E tudo isso são coisas que ajudam a valorizar a sua ideia. Né? Então, quanto mais o craft que a gente fala, não é necessariamente um craft offline. O craft também é um craft digital. Eu posso ficar ali por horas e horas punhetando um layout de um site, por exemplo. Né? Eu acho que o craft, de uma maneira geral, está começando a ser retomado. Então, acho que é importante vocês prestarem atenção nisso. Tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu acho que é importante é tentar largar um pouco os bancos de imagem. Às vezes a gente perde horas e horas e horas tentando encontrar uma imagem do jeito que a gente quer, com a luz que a gente quer, no ângulo certo. E muitas vezes é mais fácil você pegar a sua câmera e sair na rua e bater a foto. E se não tem uma câmera também, invista numa câmera, porque é importante. Nem que seja uma câmera mais simples, tipo uma DSLR mesmo. Mas tem uma câmera sempre à mão. A minha sempre fica aqui na mesa, depois eu mostro para vocês que não é mentira. Então acho que é importante vocês terem isso sempre na mão. O mesmo vale para pipe. Né? Então, puta, não fiquem só assistir. Não fiquem presos aos pipes já conhecidos e explorados. Ah, puta, preciso fazer um lettering para um negócio específico, uma peça específica. Ah, mas é um lettering feito com silver tape. Ah, vou pegar uma foto de um silver tape e vou recortar e montar esse lettering, esse alfabeto, para depois eu poder usar ele com as palavras que eu quero. Não, cara, pô, compra um silver tape, cola ele no chão, uma folha branca, sei lá, e aí fotografa ele. Né? Acho que vai estar de um jeito que só você vai ter. Né? Ninguém vai ter um trampo com letras daquele jeito, com aquela imagem. Né? Então, assim, quanto mais autoral o trabalho for, melhor vai ser para vocês. Uma outra coisa que é importante também, nesse sentido, é não depender do art buyer da agência. Não sei se nas agências que vocês trabalham, se tem essa função, tem várias agências pequenas que não tem, mas basicamente o art buyer é o cara responsável por encontrar os artistas que vão desenvolver os trabalhos que a gente propõe. Né? Então a gente tem um layout que vai ter uma ilustração assim, assim, assado. Eu vou chegar no art buyer e vou falar, olha, eu preciso de um ilustrador que tenha essa pegada. Ela vai me trazer 3, 4 opções, eu vou escolher lá duas, e ela vai fazer um orçamento com esse cara, e depois eu vou ficar dirigindo aquele cara, tipo, não, é mais assim, é mais assado, enfim. Por que eu falo para não depender do art buyer? Porque a maioria das agências, elas têm já alguns estúdios ou alguns artistas que meio que já tem uns acordos, sabe? Já tem, o cara já é amigo, então já sempre faz um preço meio camarada. Então, assim, sempre vai ter ali um cara que já está sempre ali no meio e tal da agência, que já está acostumado a trabalhar com a agência, enfim. Agora, qual que é o problema disso? Né? Pode ser tanto um ilustrador, quanto um fotógrafo, quanto um cara de 3D, quanto, no caso do RTV, uma produtora de som, uma produtora de filme. Todos esses caras sempre têm algum esquema em alguma agência. Por que isso é ruim? Por mais que um diretor, por exemplo, por mais que um ilustrador, mais simples, por mais que um ilustrador
ele seja mega versátil, faça coisas bem diferentes, né, uma das outras. Ainda assim, o cara normalmente tem um traço que é dele, né? E aí é o tipo de coisa que você bate no olho e fala, puta, esse trampo é o trampo de fulano, que fulano que fez. Ah, esse filme foi ciclano que dirigiu, ou tal produtora que fez. Porque tem uma cara, você sabe, tem uma característica. Por que isso é ruim? Primeiro que os trabalhos das agências, por mais que sejam trabalhos diferentes para clientes diferentes, eles acabam ficando um pouco com a mesma cara, um pouco com a mesma pegada. E é ruim também para vocês, porque vocês têm que ter um trabalho que é só de vocês, né? Então, assim, vocês têm um repertório próprio, vocês irem atrás de ilustradores, irem atrás de caras de 3D, irem atrás de fotógrafos, porque um cara, não precisa ser aqui no Brasil, pode ser fora também, porque isso rola bastante. Ah, tem um ilustrador, sei lá, no Panamá que faz um trampo do caralho, do jeito que ninguém faz, né? Então guarda esse cara, um dia você pode precisar. Né? Então, assim, vocês têm que ter esse tipo de repertório na mão, sempre. Produtora, de repente uma produtora pequena, que está começando, mas tem uns caras bons pra caralho. Então, tenham esse tipo de repertório sempre à mão, tá? Isso vai ajudar muito vocês. E por último, assim, acho que se tiver uma palavra para resumir, né, essa questão do craft, é o do it yourself. Então, quanto mais vocês fizerem vocês mesmos, quanto mais vocês pegarem, porem a mão na massa, sem ficar pegando coisas já meio que prontas da internet, né? Então, um banco de imagem, fonte, foto, trilha, qualquer coisa, sabe? Quanto mais autoral for, melhor vai ser para vocês, mais valor vai ter a tua peça, com melhores olhos as pessoas vão olhar para o seu trabalho. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Gente, como eu vi, não cortou o áudio, tá tudo certo até agora. Então vamos seguir aqui. Alguém já ouviu falar de User Experience? Não, alguém sabe o que é? Não? Ninguém falou nada, então. O User Experience, assim, ele é a base de qualquer coisa que você vai fazer no digital. Acho que em vários lugares, em várias agências, é um skill que é muito pouco aproveitado, que eu acho que deveria ser muito mais bem aproveitado, porque evita, primeiro que assim, o, o, o user experience nada mais é do que um cara que entende muito digital e tem uma veia meio de planejamento, vamos dizer assim. Ele é o cara que vai construir toda a estrutura, todo o alicerce ali da tua ideia digital. Ah, como que vai funcionar, quando clica em tal coisa, para onde vai. É o cara que vai pensar nessa estrutura para que quando isso chegue na criação, quando isso chegue para o redator ou para o diretor de arte, o cara já meio que sabe ali onde que o cara tem que, como que o cara tem que fazer determinadas coisas. Então, isso evita retrabalho, acaba sendo mais certeiro. Então, tomem esse cuidado. Tá? Peraí, só um instantinho, gente. Desculpa, gente. Então, assim, quando vocês forem
fazer voltando a falar de user space, quando vocês forem começar a pensar em alguma ideia, tá? Putz, eu vou fazer um website, vou fazer um aplicativo, começa planejando no papel. Eu acho que o papel ele tem uma versatilidade de você poder rasgar e cortar. Acho que ele é muito mais solto. Né? Acho que ele é mais fácil de você conseguir executar as suas ideias, sabe? Não só para user experience, eu sempre falo isso para os meus alunos lá na escola, que vocês têm que começar a criar usando papel. Assim, acho que quando você está no computador é muito fácil. Você sempre tem uma referência ali, uma coisa que você viu, que você vai jogando ali no Photoshop, vai recortando, vai criando, não sei o quê, e putz, já saiu com layout. E acho que o papel ele te dá esse desafio. Né? Acho que além de ele ser mais versátil, ele te dá esse desafio de você realmente ter uma tela em branco e solta pela tua cabeça ali e você botar para fora. Né? Então, assim, você está com o papel ali, você tem que começar a esboçar as possibilidades. Então, vamos pegar, por exemplo, um aplicativo, por exemplo. Quantas telas vão ter? Né? Então, um aplicativo para, por exemplo, um app de táxi. Né? Quantas telas tem que ter? Tem que ter uma tela de login, tem que ter uma tela, você tem uma tela de login, né? Tem que ter uma tela de logout. Tem que ter a tela do mapa, tem que ter a tela de você colocando o endereço onde você está e o endereço para onde você vai. Tem que ter uma tela, vocês entenderam? Tem que ter esse planejamento todo para você saber o que você vai ter que fazer depois. E aí você começa a linkar uma coisa na outra. Dessa tela, se o cara fizer tal coisa, tal ação, ele vai para tal tela. Mas se ele fizer outra tal ação, ele vai para outra tela. E aí você começa a desenhar essa estrutura e a partir daí você começa a refinar e começa a entender se está funcionando, se não está, quais são os gaps, né, o que tem de problema, o que não tem. Então, assim, acho que é assim que você vai começando a construir essas ideias. Então, né, acabei de falar aqui, né, para você tentar fugir um pouquinho do computador e aprender a viver com esse medo que a gente tem de começar do nada, né, começar do zero. Tem umas curiosidades assim, sobre user experience que assim, isso tem conteúdo a rodo na internet mesmo. Então vão atrás disso, tá? Que é importante saber, principalmente para quem quer trabalhar com marketing digital. Mas tem coisas super simples assim, que ninguém se liga, né? Por exemplo, essa imagem aqui, onde está a tela, onde está a cor verde, é onde a gente tem mais fácil acesso, vamos dizer assim, do nosso dedo, do dedão. Então essa área aqui é onde para a gente é mais fácil de clicar. A área amarela é a área que é mais incômoda, né, vamos dizer assim, e onde está em vermelho são as áreas mais difíceis de clicar. Então, por exemplo, o cara vai colocar um item de saída no aplicativo, por exemplo, e esses onde está em vermelho costumam ser os melhores lugares para você botar. Né? O cara não sem querer sair no meio do processo ali, o cara clicou em sair e saiu sem querer. Né? E as funções mais importantes você vai priorizando aqui nesse setor. Então, você tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, são coisas que às vezes a gente nem pensa. Isso aqui, no caso, é um cruzamento tanto da arquitetura de informação, né, que é o User Experience, com a usabilidade. Então, é a usabilidade ali do gadget que te permite ou não colocar informações em determinados lugares. Tem um exemplo de um iPad também, por exemplo. Onde está verde, que as áreas de mais fácil acesso, onde está vermelho, era mais difícil acesso. Né? Então, o cara tem que soltar ali o iPad para o tablet para poder tocar na função que ele quer. E aí, só mais a título de curiosidade, já foi medido já um padrão, vamos dizer assim, de tamanho de toque de tela. Então, eles dizem que o toque na tela ele tem 44 por 44 pixels. Não fui eu não, viu? Quando você clicar, quando você tocar no celular, por exemplo, no tablet, a tua área de contato ali, ela tem
torno, é claro que varia de pessoa para pessoa, mas ela tem em torno de uma média de 44 por 44 pixels. Então, se você tiver que fazer um botão que você quer que o cara clique, ele tem que ter, no mínimo, esse tamanho. Né? No mínimo 44 de altura, vamos dizer assim. Agora, se você quer que é um botão que é para ser de difícil acesso, por exemplo, o botão de logout, né, você já faz ele um pouquinho menor, porque o cara realmente tem que sair, né, ou tem que querer sair. Então, se você fizer um botão que você precisa que o cara clique, porque é uma puta função importante ali do teu aplicativo, por exemplo, se ele for menor do que isso, você vai ter problema. Né? Você vai ter dificuldade de acessar. Então, são coisas assim que a gente tem que prestar atenção, principalmente no digital. Tudo bem até aqui? Está tudo claro? Ficou claro um pouco sobre o user experience? O povo está bem quieto demais. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre design e propaganda. Acho que por que eu estou separando isso, né? É engraçado que, para mim, na minha cabeça, durante muito tempo, isso era realmente separado. E hoje eu vejo o quão problemático isso foi para a área como um todo durante muito tempo. Né? Porque que o design, né, que a gente fala sobre o design como um todo, ele é user-oriented, que a gente fala. Né? Então, você faz um design de alguma coisa sempre preocupado com o usuário. Então, o usuário, ele é o cara que vai usar ali o teu aplicativo, que vai usar o teu site, então tem que sempre se preocupar com o cara. Né? E a propaganda, ela também é user-oriented, porque a gente está falando alguma coisa para alguém, sempre. Né? Então, assim, a gente tem que sempre pensar nesse detalhe. Durante muito tempo, a propaganda no digital, ela não se preocupava tanto com o design. Né? E o design não se preocupava tanto com a propaganda, no caso, com a ideia. Né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que, assim, durante muito tempo foi um problema. Né? Então, você pega... é muito fácil você perceber isso. Você pega, por exemplo, peças que vieram Cannes, né, de digital, lá atrás, lá no começo, né, começo dos anos 2000, anos 90, as peças que ganhavam um leão de digital eram, assim, tenebrosas de feias, eram muito feias, porque os caras não sabiam o que fazer, né, e já você pega, tipo, vários sites, por exemplo, da mesma época, que tinham coisas bem legais para a época, né, umas coisas meio experimentais e tal, que uma coisa meio que não se conversava com a outra, assim, sabe? E no fundo, no fim das contas, um bom design não é nada sem uma boa ideia. Uma boa ideia não é nada sem um bom design. É uma coisa complementa a outra. Então, não é porque você trabalha com digital que você não tem que ter uma puta ideia, um puta conceito que está foda. Não é porque você acha que você tem uma puta ideia do caralho que você, não, bem, foda-se o layout disso daí. Entendeu? Então, assim, tem que sempre se preocupar em ter as duas coisas trabalhando lado a lado. Tá? Alguma dúvida? Podemos seguir? Eu estou indo muito rápido, gente, porque, de novo, o que eu falei, isso é uma grande pincelada em vários assuntos. Podemos seguir? Estou tá com sono aí já, né? Só um instantinho. Tá? Estou dando aula. Já vai? Então, assim, agora a gente falando um pouquinho sobre a era da informação. O que eu falo que é a era da informação? Porque hoje, informação é igual a dinheiro. Hoje,
Você pega ali, por exemplo, o Facebook, né, quando ele foi, a primeira vez que mensuraram quanto valia o Facebook não tinha propaganda dentro, né? Eles não vendiam mídia, não vendiam nada. Por que aquilo já custava, já valia tanto dinheiro, né? Já valia tantos milhões de dólares? Porque eles têm um registro de informação de várias pessoas, com gostos, lugares que as pessoas vão, tem assim, sua vida lá. E isso é muito valioso no digital. Então, esse tipo de informação você consegue direcionar uma mensagem, você consegue direcionar uma venda, você consegue direcionar, assim, é surreal o tipo de coisa que os caras conseguem fazer. Então, assim, a informação hoje ela vale muito dinheiro. A informação hoje é poder. E aí, assim, quando você tem esse tipo de informação, você tem que saber utilizar esse tipo de informação para você chegar com a tua mensagem no teu target. Então, a gente tem que aproveitar esse tipo de coisa que a gente tem hoje em dia. Então, opa, perdão. Então, você saber usar esse tipo de informação. Então, muitas vezes, chega um briefing para a gente e tem tantas outras informações em volta desse briefing que não chegam para a gente, né, que a gente tem que ir atrás. Então, poder ir falar com um cara de BI, por exemplo, que é o Business Intelligence, né, das agências, e falar com o cara da mídia, tentar levantar o máximo de informações que você puder para fazer com que a tua escolha da mídia onde você vai botar, onde você vai estar propondo, né, uma ideia, por exemplo, ela seja mais assertiva. Acho que já que a gente tem essas ferramentas, né, então, puta, vamos usar elas, né? Então tem que sempre, puta, chegou um briefing, já não pega e sai fazendo, tenta arrumar o máximo de informação que você puder sobre o cliente, sobre o produto e principalmente sobre o target. Onde que esse cara está, quais são os canais que ele mais acessa, que horários que ele mais acessa. Porque, por exemplo, você saber um horário que o cara costuma acessar um determinado canal é super importante, porque você vai saber o tipo de abordagem que você vai fazer, por exemplo. Principalmente para os redatores, né, que vão estar lá escrevendo as mensagens. Então, vai ter um post, por exemplo, falando X. Né? O jeito que você aborda um determinado assunto logo depois do almoço é diferente é diferente do jeito que você vai abordar ele no final do dia. Né? Então, assim, tenta entender um pouco mais como que esse cara se comporta nas redes sociais, como esse cara se comporta na internet. Então, tudo isso é insumo para você poder criar uma coisa que seja do caralho, né? Que é uma coisa que seja verdadeira e que seja relevante. Tá? Então, assim, outra coisa que é importante também é planejar as suas ideias. Né? Que era exatamente isso que eu estava falando agora. Como você vai fazer a sua ideia, quando ela vai acontecer e onde ela vai acontecer. Né? São coisas que são, assim, é o mínimo que você precisa. Tive uma ideia, quero falar pipoca para donas de casa. Quero vender pipoca para donas de casa. Como que eu vou falar isso? Vou falar que pipoca Guaraná é do caralho. Então tá, pipoca Guaraná é do caralho. Quando que eu vou falar isso para essa mulher? Quando que essa mulher está apta a receber esse tipo de mensagem? É de manhã? Não, porque de manhã ela está levando os filhos para a escola. Tá. Na hora do almoço? Não, na hora do almoço não, porque ela está lá fazendo almoço para os filhos que vão estar chegando na escola. É à noite? Não, não é à noite porque ela vai estar fazendo um jantar, fazendo uma dona de casa mesmo. Então. Então que horário que é? Pode ser à tarde? Pode ser que seja à tarde, né? Ali, tipo umas 4 horas, talvez. Né? Então, assim, esse tipo de coisa vocês têm que ir atrás. Tá? E faz parte do trabalho do criativo pensar nesse tipo de detalhe também, sabe? Como vai ser a ideia, como ela vai ser, quando ela vai acontecer e onde ela vai acontecer, né? Em qual canal ela vai acontecer. Vou fazer no Snapchat? Não, dona de casa não usa Snapchat,
Facebook? Usa. Ah, beleza. Entendeu? É esse tipo de raciocínio que você tem que ter. Então, logo, todo criativo digital precisa ter um pouco de planejamento dentro de si. Então, a gente precisa planejar como as nossas ideias vão acontecer. Não basta só ter uma ideia de um filme, lá, filme, bota na TV e está tudo certo. O digital é dos grandes fardos de trabalhar com o digital, é porque você tem muitas possibilidades. Tem muita gente sempre envolvida, tem milhões de jeitos de você fazer uma coisa acontecer, e você precisa ser o cara responsável por planejar isso. Né? Você tem que saber como que tua ideia vai acontecer. Tudo bem até aqui? Seguir? Show. Falando um pouquinho sobre conteúdo, tá? Então, qual que é a diferença entre a TV e o branded content? Para mim, a grande diferença na TV, você está entregando um tipo de conteúdo que você não consegue nichar muito ele. Então, você não consegue direcionar muito ele. Então, por isso, você tem que falar de um jeito muito mais amplo, porque você está impactando muitas pessoas de gostos diferentes, de jeitos diferentes. Então, por mais que seja ali, né, tem os horários, alguns horários e tal, você vai estar impactando pessoas de jeitos e classes sociais muito diferentes. O branded content, ele tem a diferença de que você consegue entregar um tipo de conteúdo muito mais específico, muito mais personalizado, target mais específico. Então, puta, eu quero falar, com, sei lá, metaleiro que gosta de death metal do norte da Escócia, do norte da Noruega. Então você vai naquele cara, assim, então, puta, só que assim, muita gente gosta, por exemplo, de tocar guitarra. Tem gostos e gostos de rock, por exemplo. Mas aquele cara especificamente, você consegue entregar um conteúdo que seja só de interesse daquele cara. Porque é o tipo de conteúdo que o cara escolhe assistir. Então o cara vai atrás desse tipo de conteúdo. Então, essa é a grande diferença. Tá? Então, dois caras aí que eu acho que são caras que são fodidos de conteúdo, é o Jimmy Fallon e o Jimmy Fallon e como é que é o outro mesmo? Fugiu agora. Me ajuda aí, gente. Esqueci o nome dele. Ninguém? Não? O Jimmy Kimmel. O Jimmy Fallon e o Jimmy Kimmel. São dois caras que têm, né, os top shows lá nos Estados Unidos. E muito de conteúdo que rola no programa deles viram conteúdinhos, vídeos de conteúdo do YouTube. Então, acho que isso é do caralho. Assim, o cara consegue realmente aproveitar uma coisa que seja de interesse. Tudo bem, tem a veia de humor e tudo mais, mas acho que é uma coisa que acaba sendo meio de interesse de várias pessoas. Uma coisa que é legal também, dentro do YouTube, se vocês jogarem no search lá, sem a hashtag, tá? Só jogarem popular on YouTube, vai aparecer ali uma série de vídeos ali que são, existe esse canal, né, dentro do YouTube, e lá você consegue ver quais são, sei lá, os vídeos que estão sendo mais assistidos, os vídeos que estão tendo mais like, os vídeos sobre bichinhos que estão bombando, aos vídeos sobre mulheres que estão bombando, tem lá vários assuntos. E tem também dividido por país, né? Você consegue colocar lá Popular no Brasil.
E aí você consegue ver todos os que estão bombando no Brasil. Porque é um jeito que você tá sempre à frente, né, de quem está começando a ver ali, viu um meme ali, viu um viral, que você consegue ver nesses lugares com um pouquinho de antecedência. Né, ele tem que se aproveitar de alguma coisa ali para conseguir fazer uma propaganda de oportunidade. E aí tem um exemplo que eu acho incrível, que nem é um branded content, mas que poderia muito ser. Alguém viu os vídeos já que estavam disponíveis na apresentação? Não? Ou ninguém viu nem. Ninguém, não? Tá. Depois vejam esse daqui, tá? A gente não vai ver agora não, mas basicamente o que é? O Jack White, do White Stripes, ele fez, tem um DVD dele, um documentário dele, e em um determinado momento do documentário, que é esse trecho desse link aí, depois cliquem e assistam, tá ele, o Jimmy Page e o The Edge do YouTube, acho que são só eles três, tocando os grandes sucessos deles, né? Então, a mostra de Jack White, legal. Mostra de Jack White ensinando os caras a tocar Seven Nation Army, ou Jimmy Page ensinando a tocar Kashmir. Né? Então, assim, tem ali eles fazendo esse tipo essa brincadeira, um ensinando para o outro como que eles tocar, como que eles tocam ali os grandes sucessos deles. Para quem gosta de tocar guitarra, um conteúdo desse tipo, puta, grandes guitarristas de grandes bandas se encontrando para um ficar ensinando o outro ali a tocar as músicas, né? Como que eles criaram os grandes hits e tal. Cara, isso, por exemplo, para uma marca de guitarra, né, isso seria um puta no conteúdo do caralho na internet. Né? Então, acho que é um exemplo assim, que não é um conteúdo, mas poderia muito ser. Né? Depois dei uma olhada aí, que é bem interessante, e acho que fica mais claro o que eu estou querendo dizer, porque assim, só quem realmente gosta de tocar guitarra, ou que toca guitarra, que tem banda, por exemplo, que gostaria de assistir. Tá? Uma outra coisa que é bacana falar também são as tendências de consumo. Né? Então, cada vez mais hoje, você tem novas plataformas de consumo, então você tem um novo canal, você tem o Spotify, que não existia, você tem o Airbnb, que não existia. Então, assim, novas plataformas acabam demandando novos jeitos de consumir. Isso acaba acontecendo porque cada vez mais tem startups, né? Só um segundinho, gente. Então, isso acontece, né? Porque você tem muitas startups aí aparecendo do dia para a noite, com grandes ideias, com grandes intenções e que acabam bombando do dia para a noite. Né? Então, acho que isso é uma realidade que hoje já acontece muito e que vai continuar acontecendo cada vez mais. Cada pessoa tentando ali um novo negócio, uma nova ideia. Uma coisa que é legal pra caralho, tem uma empresa que chama Trend Watching, e elas é uma empresa de análise de tendências, né? Não só de tendências de consumo, como de tendências de tecnologia e várias outras coisas. E eles têm vários relatórios que são bem legais, são super bem feitos. São umas apresentações em PDF e que eles falam qual vai ser, quais vão ser as tendências de consumo
ou de tecnologia, ou de moda, enfim, tem uma série de coisas. Do ano seguinte, né? Então, hoje você entra lá, você já tem lá um material ali de tendências para 2017. Né? Então, você já começar a se antecipar e pensar antes, né, nas ideias que você vão ter, já tentando mirar nessas tendências aí que vão começar a surgir. Né? Esse é um material que não é muito barato, não é muito barato, não é nada barato, mas eles sempre soltam alguns materiais free, né, lá no site deles, que é legal baixar e dar uma olhada. Já ajuda bastante. Né? E, enfim, então, assim, tem outras empresas também que fazem esse tipo de trabalho, mas a Trendwatch é uma que eu gosto bastante. Aí eu queria dividir com vocês alguns cases aqui e comentar um pouquinho sobre eles. Né? Alguém viu os cases ou também ninguém viu nenhum? Então, vamos todo mundo assistir para a gente poder falar sobre, acho que é melhor. Então, por favor, aí todo mundo clicando aí no link. Little girls have pretty curls, but I like Oreo. Oreo recently celebrated a big birthday. Really big. Turning 100 can mean just one thing. You're old. Really old. Unless you give it a twist. The Oreo Daily Twist. A simple idea to make this old brand a vital part of pop culture, the digital world, and everyday conversation all at once. 100 pieces of content created in 100 days. In honor of the 100th birthday. 100% responsive. Here's how it worked. Every morning, we searched for what people were talking about. Once concepts were developed, there was a full production team waiting to execute. Todo mundo viu já? By 6 p.m., we pushed the day's twist out to Oreo's 30 million Facebook, Pinterest, and Twitter followers and archived it on Oreo's online hub. How do we kick it off? Well, maybe you heard about that. Falando um pouquinho sobre esse case. Eu acho foda, porque assim, quem nunca reclamou de ter que fazer um post? Acho que os caras conseguiram criar ali, fizeram uma puta ideia. Tudo bem que tinha uma produção ali atrás e tudo mais, mas os caras conseguiram fazer um puta case com post, né? Custo quase zero de produção, os caras foram super rápidos ali para conseguir fazer os posts, então se deu um puta mérito, porque assim, uma ideia do caralho, bem executada, baixo custo, não teve não teve grandes problemas ali para acontecer, eram só posts, então não tinha muita preocupação com mídia, ele já tinha uma base ali razoável, então acho que assim, tem um puta mérito por conta disso. Claro que assim, você olha, tem alguns posts que normalmente são os que são mais legais,
são de datas que eles já tinham meio uma certa antecedência na mão, né? Então, por exemplo, quando eles fizeram o primeiro post lá do Cook do dia do Gay Pride. O Gay Pride é aquele dia todo ano, né? Então, já sabiam já que eles iam começar, né? Fez parte do planejamento deles. Mas eles tiveram tempo ali para pensar como que seria essa imagem. O dia que a sonda lá, a Mars Rover, ia chegar em Marte, também tinha data para acontecer. Claro que naquele dia ia ser o assunto mais falado. Né? Quando, sei lá, o lançamento do Batman, Dark Knight, né? Também sabia. Então, assim, se você parar para pegar ali, a maioria dos posts que eram mais legais são datas que os caras conseguiam ter com um pouco mais de antecedência. Né? Mas quando você pega lá o Gangnam Style lá, ninguém sabia que do dia para a noite aquele negócio ia surgir e os caras tiveram que se virar lá para fazer o post. Né? Então, mas isso assim, não tira de forma alguma o brilho do trabalho dos caras. Seguinte, Dumbo Style. Alguém não conhece esse case, porque, né, apareceu, foi visto pra caralho por aí. Os bichinhos lá, o Dumbo Style. Alguém viu? Gente, por favor, respondam aqui para eu saber se vocês estão vivos, se tiveram um ataque cardíaco. Só para a gente não ficar perdendo tempo. Todo mundo conhece. Então, assim, por que eu destaco esse case? Né? Eu acho que tem um puta mérito, porque o briefing desse case é tenebroso, né? Você tem que falar de morte, né? Ó, puta, tem gente morrendo pra caralho no metrô, a gente precisa dar um jeito nisso. Né? Aqui, uma ideia dessa, muito provavelmente, ia ser uma ideia assim, puta, uma foto de um caixão, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Uma foto do caixão com textura de piso de metrô, sei lá. Sabe? Esse tipo de ideia. Porque é um assunto que ele é muito pesado para se falar. Né? Então sempre seria seria uma comunicação mais séria. E os caras fizeram justamente o inverso. Né? O Washington Oliveira ele sempre fala que a boa propaganda é a propaganda que vai pela contramão. Né? Sempre o cara que entrega uma propaganda indo totalmente ao contrário do que se espera. Né? Então, ao contrário do que os concorrentes estão fazendo. E isso aqui é total um pensamento contramão. Então, os caras fizeram uma musiquinha super fofinha, com bichinhos fofinhos, para entregar uma mensagem super pesada. Né? E aí, assim, os caras chamam a atenção. Olha que foda. Né? E o que eu acho mais legal ainda é que os caras, a entrega desse material é entretenimento puro. Porque tinha animaçãozinha dos bichinhos, tinha música que foi tocada nas rádios de graça, que as pessoas ligavam pedindo, as pessoas ouviam no Spotify, a música baixavam no, no iTunes, tinha game de celular, tinha sing-along na estação de trem, o karaokê lá, tinha um painel para tirar foto, então eles tinham coisas divertidas ali, né? Então é entretenimento puro. E aí acho que os caras têm um mérito nesse trabalho por causa disso. Assim, né? Primeiro que era entretenimento, um jeito super fofinho para falar de morte. Né? Então acho que por isso que acabou aí ganhando coisa pra cacete. Esse outro case aqui, esse aqui acho que talvez nem todo mundo conheça. É o case da Gisele Bündchen. A gente chegou a ver? De Under Armour.
Tem uma olhadinha. Tá, legal. Então, eu acho que esse daí ele tem um mérito, porque apesar de a execução não parecer algo tão novo, ele foi feito de um jeito bem novo, porque ele conseguiu trazer ao vivo, dentro de uma imagem, né, as coisas que as pessoas estavam falando. Então, isso, assim, na época, ninguém tinha feito isso. Eu acho que acaba tendo esse mérito, primeiro porque é uma puta campanha, uma puta mensagem forte pra cacete. Então, assim, puta, a Gisele Bündchen lá, bonitinha, não sei o quê, mas ela tem o lado fodona dela, de malhar pra caralho, de dar o sangue e tal, suar pra cacete, e ficar tendo esse conflito aí, né, do que tá aparecendo na parede e com o que ela tá fazendo. Né? Então, acho que teve a ideia é simples, assim, sabe? Porque eu quero passar essa mensagem, eu preciso mostrar para as pessoas que ao mesmo tempo que tem sempre alguém falando mal de você, você tem o seu lado, que é o lado de, puta, foda-se o que as pessoas estão falando, tô aqui, tô focado, tô fazendo minha vida, tô tocando minha vida, tô com saúde, tô malhando e foda-se o resto, né? É, acho que o jeito simples que eles tiveram, né? Simples assim, foi o que eu disse quando eu comecei a falar da ideia. Quando você bate o olho, parece que é uma coisa simples de ser feita e que possivelmente tiveram coisas meio parecidas. Mas se você olhar a fundo a ideia, você fala, puta, não, nada foi parecido, nada foi feito desse jeito. Então acho que é do caralho por causa disso. Indo adiante. Tá. Aí tem um exemplo dos filmes da Geico que ganharam Cannes no ano passado ou ano assim, tá? Dê uma olhada aí, por favor. Caso alguém tenha aqui também. Acho que o link tá quebrado, né? É verdade, eu lembrei da outra vez. É, bom, gostei aqui nos comentários. Todo mundo precisa de um site. Que tal criar um você mesmo? Com o Wix, você pode criar sozinho um site profissional. Escolha entre centenas de templates. Seja você um... Don't thank me. Thank the savings. You can't skip this guy. Geico. 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico. 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Se já tiverem visto, por favor, me ajuda. Tá?
So, what do you say? I say savings. You can't skip this Geico ad because it's already over. Geico. 15 minutes could save you 15% or more on car insurance. Oh, hold the door. Thank you so much. Excuse me. Can you set 2? Can you... Are you... E aí, gente? Bora? Okay, I'll just do it myself then. Excuse me. Uau. 10 horas, não? 10 horas. Pessoal, todo mundo viu aí, não? Então, o que eu acho muito legal nesses filmes é que teve uma época, não sei se todo mundo vai lembrar, mas que estava todo mundo querendo tentar inventar uma traquitana para burlar o skip edge, né? E todo mundo ficava tentando ter ideias ali, não, fazer um botão assim, assado, né? Não, mas eu tenho que falar que fez com o YouTube para tentar mexer na programação, não sei o quê. Sempre tinha alguém tentando fazer alguma coisa para burlar ali esse skip edge. E esses caras da Geico simplesmente fizeram um filme com uma puta ideia, né? Então, assim, o cara aparece lá os caras falando e tal, fala, não, você não pode pular esse comercial porque ele já acabou. E aí, sim, começa a acontecer aquelas bizarrices, você fica olhando lá para você saber o que vai acontecer, né? Então, acho que os caras são um puta mérito absurdo, assim, porque você fica ali 1 minuto e meio, de 5 segundos ali que você tinha no começo, de um skip edge, você ficou 1 minuto e meio olhando ali para a marca do cara. Então, acho que tendo contato com a marca do cara. Então, assim, os caras ganharam o GP, ganhou a porra toda, assim, esses filmes aí, assim, com todo o mérito que tinha. Aí falando, só dando uma pincelada aqui em coisas que são diferenças técnicas, né, do digital para o offline. Então a primeira é que digital é 72 dpi e é RGB, né, a gente trabalha com tela digital. Existe uma hierarquia visual, taxonomia. Então a hierarquia visual, normalmente quem digita ali é o arquiteto de informação, né, que vai determinar onde que vai cada coisa ali dentro do espaço. A taxonomia é o nome que se dá para os labels, lá, vamos dizer, tem um menu de um site, por exemplo, né? Então, qual vai ser o nome que vai determinar ali, que vai simbolizar uma seção toda de um site, né? Então, toda essa nomenclatura de botões, de menus, de links, etc. e tal, isso se chama taxonomia. Proporções de tela, né? Então tem que tomar cuidado porque dependendo que você estiver fazendo, tem ainda esse tipo de preocupação. Design responsivo, né? Que é uma coisa que já vem aí lutando há um bom tempo já com esse problema das proporções de tela, que é um problema que era terrível no coisa do 2000. Se alguém aqui trabalhou nessa época vai entender o que eu estou falando. Você tinha que criar 5, 6 versões diferentes do teu site, por exemplo, porque dependendo da resolução do computador de cada pessoa, o site aparecer de um jeito ou de outro, vai no inferno. Hoje em dia, já com o HTML5, isso já facilitou muito a vida. Sei lá, o HTML5 e o WebGL,
que matou o Flash, resolveu um monte de problemas. Então, assim, já está bem adiantado nesse tipo de coisa. GIF ainda bombando, voltou no começo final aí do 2005, mais ou menos, começou a bombar de novo o GIF. Era uma coisa que ia lá dos primórdios da internet, final dos anos 90. Ali. E é isso, tá? Esse e-mail aqui, obviamente, está errado. Vou colocar certo aqui. Gente, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser fazer algum comentário, pode fazer agora aí, a gente já fala que já responde agora mesmo. Ou, ninguém, nada. A direção de arte, assim, porque não é só a direção de arte, né? É a ideia que não acho que o principal esteja nos vídeos. Acho que só um instantinho. Então, acho que o digital não está só nos vídeos, mas eu acho que o futuro é vídeo. Mas, assim, em outras plataformas. Né? Então, você tem a realidade virtual que está cada vez mais ficando mais próxima das pessoas. Eu acredito que holografia é uma coisa que também não está longe. Você tem aí telas, né, já de vidro transparente já que conseguem virar uma tela mesmo, né, com imagem e tudo mais. Então, acho que hoje em dia ainda não é 100%, mas acho que o futuro eu acredito que seja assim. Vídeos interativos, é o jornal do Harry Potter, né? Você pegar um jornal e você vê a imagem em movimento. Né? O vídeo é a evolução da foto, né? Assim. E foi, né, historicamente falando. E acho que assim, a tendência acaba sendo essa. Você prefere ver uma coisa em movimento do que uma coisa estática. E sobre a importância da direção de arte em posts, etc. e tal. A direção de arte sempre vai ser importante para qualquer coisa. Precisa ser bonito. As pessoas gostam, preferem olhar para coisas bonitas. Tá? E você falou que só o craft resolve. Não é o que eu falei lá atrás, lá, a primeira coisa que eu falo, né? Não é só a execução. Se não for uma puta ideia, se não for uma coisa que seja realmente verdadeira, que você está falando com as pessoas, seja num post, seja numa foto do Instagram, né, o que for, o que você está falando tem que ter um valor, sabe? Tem que fazer sentido, sabe? Não basta só uma marca postar uma foto de uma árvore no dia da árvore porque acha que as pessoas vão compartilhar. Né? Não é assim que funciona. Tá? Então, acho que a importância da direção de arte é em tudo. Não é só no Facebook, não é só no Instagram. Acho que tem uma coisa assim que é importante, que é tentar respeitar a linguagem de cada canal. Né?
Então, você está falando de Instagram é foto. Né? Eu já vi umas coisas bizarras no Instagram, tipo, não tem nada a ver com a plataforma em si, sabe? Então, você está no Instagram, quem está no Instagram está lá para ver foto bonita. Entendeu? Então, assim, você quer comunicar alguma coisa ali, que seja com uma foto bonita, ou que seja com um vídeo que tenha um tratamento estético bonito, que não seja tosco, entendeu? Ah, você quer fazer um e-mail tosco? Faça no Facebook, não faça no Instagram. Porque quem está no Facebook está ali apto a ver esse tipo de coisa. Né? Então tem que prestar atenção nisso também. Tá? Mas acho que é isso. Tem mais alguma dúvida? Não. Imagina, ele sempre atendendo os seus pedidos. Gente, alguém mais? Não? Olha, gente, obrigado aí pela atenção de vocês. E aí a gente vai se falando lá no fórum, lá. Depois eu te passo ali exatamente o job, etc e tal. E a gente vai batendo papo lá no fórum. Beleza? Meu e-mail tá aí, quem quiser pode ficar à vontade para mandar um e-mail. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Boa noite. You are currently